Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidar você para a aula de número 85 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo a doutrina espírita. Eu estou gravando essa videoaula numa tarde de sábado, 9 de março de 2024. E, indo direto ao ponto, hoje nós vamos estudar uma evocação interessantíssima, que com certeza irá estimular e demandar muitos estudos e reflexões acerca de certos acontecimentos, né? Trata da senhora Anna Belleville. Primeiramente, né, Allan Kardec explica bem direitinho qual a situação da senhora Anna Belleville e em que circunstâncias deu-se o desencarne dela. Assim sendo, Kardec descreve o seguinte: jovem mulher, morta aos 35 anos, depois de uma longa e cruel doença, viva, espiritual, dotada de uma rara inteligência, de uma grande retidão de julgamento e de eminentes qualidades morais. Esposa e mãe de família devotada, tinha, por outro lado, uma força de caráter pouco comum e um espírito fecundo em recursos que não a pegava jamais desprovida das circunstâncias mais críticas da vida. Sem rancor para com aqueles dos quais ela tinha o mais a se lamentar, estava sempre pronta a lhes prestar serviço quando possível. Intimamente ligada com ela há muitos anos, podemos seguir todas as fases de sua existência e todas as peripécias de seu fim. Aqui é interessante, né, que a sociedade já se pronuncia, que acompanhava já há algum tempo a vida da senhora Anna Belleville, né, ela já estava sendo acompanhada com muito interesse. E aí Kardec prossegue. Um acidente provocou a terrível doença que deveria levá-la e que a reteve 3 anos no leito, sujeita aos mais atrozes sofrimentos que suportou até o último momento, com uma coragem heróica e no meio dos quais a sua alegria não a abandonou. Ela acreditava firmemente na alma e na vida futura, mas se preocupava muito pouco com isso. Todos os seus pensamentos se dirigiam para a vida presente, a qual se agarrava muito, sem, entretanto, ter medo da morte e sem procurar os gozos materiais, porque a sua vida era muito simples e passava sem dificuldade daquilo que não podia se proporcionar, mas tinha instintivamente o gosto do bem e do belo, que sabia levar até as menores coisas. Queria viver menos por ela que por seus filhos, aos quais sentia que era necessária. Foi por isso que se agarrou à vida. Conhecia o Espiritismo sem o ter estudado a fundo, interessava-se por ele e, entretanto, não chegou a fixar os seus pensamentos no futuro. Era-lhe uma ideia verdadeira, mas que não deixava nenhuma impressão profunda no seu espírito. O que ela fazia de bem era o resultado de um movimento natural, espontâneo e não inspirado pelo pensamento de uma recompensa ou penas futuras. Já há muito tempo seu estado era desesperador e se esperava um momento ou outro vê-la partir. Ela própria não se iludia. Um dia que seu marido estava ausente, sentiu-se desfalecer e compreendeu que sua hora chegara. Sua visão estava velada, a perturbação a invadia e ela experimentava todas as angústias da separação. Entretanto, custava-lhe morrer antes do retorno de seu marido, fazendo sobre ela um supremo esforço, disse consigo mesma: não, eu não quero morrer. Sentiu então a vida renascer em si e recobrou o pleno uso de suas faculdades. Interessante esse aspecto, né? Nos leva ao magnetismo, né? Que pode inclusive reter
por um instante o momento da morte, né? Isso Kardec comenta sobre isso, se eu não me engano, no Evangelho segundo o Espiritismo. Continuando então. Quando seu marido retornou, disse-lhe: eu ia morrer, mas quis esperar que estivesse perto de mim, porque tenho ainda várias recomendações a te fazer. A luta entre a vida e a morte se prolongou assim durante 3 meses, que não foram senão uma longa e dolorosa agonia. Eis então aí a descrição, o relato sobre a vida, né, o parte dela, né, da senhora Anna Belleville. E agora vem a parte da evocação propriamente dita. Evocação no dia seguinte ao de sua morte. Meus bons amigos, obrigada por se ocuparem de mim. De resto, fostes para mim como bons pais. Pois bem, regozijai-vos, eu sou feliz. Tranquilizai meu pobre marido e velai sobre meus filhos. Fui para junto deles logo em seguida. Após a evocação veio a seguinte pergunta, né? Parece que a sua perturbação não foi muito longa, uma vez que nos respondeis com lucidez. Resposta: meus amigos, eu sofri tanto e sabeis que sofri com resignação. Pois bem, minha prova terminou. Dizeis que estou completamente desligada. Não, mas não sofro mais, e é para mim um grande alívio. Por esta vez estou bem radicalmente curada, eu vos asseguro, mas tenho necessidade de que me ajudem com o concurso da prece, para vir em seguida trabalhar convosco. Interessante, né? Mais uma vez a alusão à prece, o quanto a prece é importante e realmente ajuda. Segunda pergunta: qual pode ser a causa de vossos longos sofrimentos? Resposta: passado terrível, meu amigo. Podeis dizer, próxima pergunta, né? Podeis dizer qual foi esse passado? E a resposta: deixai-me esquecer um pouco, eu o paguei tão caro. Um mês depois de sua morte, houve uma nova evocação, cuja pergunta foi a seguinte: agora que deveis estar mais completamente desligada e que vos reconheceis melhor, ficaríamos muito felizes tendo convosco uma conversa mais explícita. Poderíeis dizer-nos qual foi a causa de vossa longa agonia? Por que estivestes durante 3 meses entre a vida e a morte? Resposta: obrigada, meus bons amigos, pela lembrança e por vossas boas preces. Quanto elas me são salutares e quanto contribuíram para o meu desligamento. Ainda tenho necessidade de ser sustentada. Continuai a orar por mim. Compreendeis a prece, vós. Não são fórmulas banais que dizeis, como tantos outros, que não se dão conta do efeito que produz uma boa prece. Sofri muito, mas meus sofrimentos me são largamente contados e me é permitido estar frequentemente junto de meus queridos filhos, que deixei com tantas amarguras. Eu mesma prolonguei os meus sofrimentos, o meu ardente desejo de viver para os meus filhos fazia com que me aferrasse de alguma sorte à matéria. E, contrariamente aos outros, obstinava-me e não queria abandonar esse infeliz corpo com o qual era necessário romper e que, entretanto, para mim, era o instrumento de tantas torturas. Eis a verdade, causa de minha longa agonia, minha doença, os sofrimentos que suportei, a expiação do passado, uma dívida a mais a pagar. Ai de mim, meus bons amigos, se vos escutara, que mudança na minha vida presente, que abrandamento teria sentido nos últimos instantes e quanto essa separação seria mais fácil se, em lugar de contrariá-la, me entregasse com confiança à bondade de Deus, à corrente que me arrastava, mas, em lugar de considerar o futuro que me esperava, eu não via senão o presente que ia deixar.
Quando retornar à Terra, serei espírita, eu vos asseguro. Que ciência imensa! E olha que interessante a alusão da doutrina espírita como ciência. Assisto às vossas reuniões muito frequentemente e às instruções que vos são dadas. Se pudera compreender quando estava na terra, meus sofrimentos seriam bem abrandados, mas não era chegada a hora. Hoje, compreendendo a bondade de Deus e a sua justiça, mas não sou ainda muito avançada para não mais me ocupar com as coisas da vida. Meus filhos, sobretudo, a ela me prendem ainda, não mais para mimá-los, mas para velar por eles e tratar que sigam a rota que o Espiritismo traça nesse momento. Sim, meus bons amigos, ainda tenho graves preocupações. Uma, sobretudo, porque o futuro de meus filhos dela depende. Pergunta: podeis nos dar algumas explicações sobre o passado que deplorais? Resposta: ai de mim, meus bons amigos, estou pronta para confessar-me. Desconheci o sofrimento, vi minha mãe sofrer sem dela ter piedade. Tratei-a de doente imaginária, nunca tendo-a visto acamada, supunha que ela não sofria e ria de seus sofrimentos. Eis como Deus pune. Aí, né, ela negligenciou a morte da própria mãe, né? Enfim, o sofrimento da própria mãe. 6 meses depois de sua morte, veio mais uma evocação com a seguinte pergunta: agora que um tempo bastante longo decorreu desde que deixastes o vosso corpo terrestre, quereis nos descrever a vossa situação e as vossas ocupações no mundo dos espíritos? E olhe que resposta espetacular. Durante a minha vida terrestre, eu era o que se chamava, de modo geral, uma boa pessoa, mas antes de tudo, gostava de meu bem-estar. Compassiva por natureza, talvez não fora capaz de um sacrifício penoso para aliviar um infortúnio, ou seja, a exaltação do egoísmo, né? Você está bem, tem seu conforto, tem alimento, e isso às vezes nos amolece e nos tolhe a vontade de ajudar o próximo, né? Palavras dela mesma, né? Hoje tudo está mudado, sou sempre eu, mas o eu de antigamente sofreu modificações. Eu ganhei com elas, vejo que não há nem classes, nem condições outras que o mérito pessoal no mundo dos invisíveis. É a verdade, né, que no mundo espiritual não importa a sua classe social, na verdade não importa o que você tem, importa o que você é, importa o que você fez. Isso nós já sabemos. Onde um pobre caridoso, e ela continua, né? Onde um pobre caridoso e bom está acima do rico orgulhoso que o humilhava sob a sua esmola. Velo, interessante isso, né? No mundo espiritual, um esmoléu ele pode estar muito acima de um rico indiferente. E ela completa a comunicação dela da seguinte forma: velo especialmente pela classe dos aflitos, pelos tormentos de família, a perda de paz ou de fortuna. Tenho por missão consolá-los e encorajá-los, e sou feliz por fazê-lo. Interessante, né? A consciência dela e o trabalho que ela já conseguiu no mundo espiritual, né? Comenta-se muito o que eu vou fazer no mundo espiritual. Eis aí o trabalho dela, muito interessante. Velo especialmente pela classe dos aflitos, ou seja, ela toma conta das classes menos privilegiadas, as classes às quais falta tudo, né? Ela, pelos tormentos de família, né? Ela se ajuda nos tormentos familiares de toda a natureza, a perda de paz ou de fortuna, as pessoas que se desesperam porque um pai morreu, ou uma mãe morreu, ou uma esposa, ou um marido, ou um filho, ou uma filha. E vela pelos também que perderam a fortuna e, com grande apego à matéria, enlouquecem por causa disso, às vezes até tentam suicídio, nós sabemos disso, aliás, muitas vezes até se suicidam, né? E ela tem essa missão, belíssima missão. Bom, muito o que aprender, muito o que estudar com os relatos da dona Anna Belleville.
Próxima aula teremos uma parte do Allan Kardec, do Espírito São Luís, acerca de um dado acontecimento relatado. Mas isso é na próxima aula. Por hoje é só. Beijo no coração, amemo-nos como Jesus nos amou sempre. Até a próxima videoaula. Tchau.